Não imaginava que seria uma invasão de 20, 30 criminosos na cidade de Criciúma. A gente não imagina que isso vai acontecer perto da gente. Você ouve isso aqui, isso aí é lá nos grandes centros ou em cidades lá do norte, nordeste, onde tem muito esse tipo de ocorridos, mas aqui nunca imaginei que fosse acontecer uma ação como essa aqui em Criciúma. A gente sabe que algo sempre está para acontecer em Criciúma, quer seja bom, quer seja ruim. Se tu pegar, a nossa cidade tem 220, 230 mil habitantes, um pouco mais. Só que acontece muita coisa aqui, que tu olha para o mundo e tu reúne em Criciúma tudo que acontece no mundo. A gente vê que tudo acontece aqui na nossa região, e em Criciúma também especificamente. Mas o maior assalto a roubo do Brasil eu não imaginava que seria em Criciúma. Isso nunca passou pela minha cabeça, eu nunca imaginei que fosse isso acontecer aqui, né? E aconteceu e, enfim, tomara que não aconteça nada tão ruim nessa escala aqui na cidade, né? Que a gente possa cobrir coisas boas e também se destaque por ótimas coberturas de coisas positivas, né? De assuntos que são bons para a sociedade, né? Não imaginava que isso poderia acontecer, ninguém estava preparado. A gente te disser que cada um soubesse exatamente o que tinha que fazer naquele momento, vou estar te mentindo, a gente não tinha nenhuma preparação assim. Imaginei que teria que cobrir um assalto a banco de mais de 150 milhões de reais na cidade onde eu trabalho, do jeito que foi, tão articulado, com membros de facções criminosas, teve um investimento, um planejamento de meses, até que esse plano foi colocado em prática. Então eu nunca imaginei que fosse cobrir isso algum dia, né? E espero que isso não aconteça novamente, porque, né, é um episódio que marca bastante. Get back. I'm alright, Jack. Keep your hands off of my stack. Me ajeitando para ir dormir, o celular começou a chamar ali, a apitar o WhatsApp. Eu não dou tanta bola para o celular, as pessoas têm até um pouco de dificuldade de falar comigo, porque nas horas que eu não estou aqui eu meio que largo de mão o celular. Mas naquela noite era muita mensagem. E aí eu fui dar uma averiguado no que estava acontecendo, e daí, se eu não estou enganado, já era a mensagem da Amanda e o Lucas, que foram os primeiros a mandar a mensagem ali. A Amanda é a nossa coordenadora, a nossa editora do portal, e o Lucas é o meu colega aqui que trabalha comigo também no dia a dia. E aí a gente viu que alguma coisa não estava normal na cidade. As pessoas estavam relatando muitos tiros, a gente participa de grupos de imprensa também, naqueles grupos ali as pessoas também já estavam relatando muitos tiros na área central da cidade. E aí a gente começou a atuar, né, a ver o que estava acontecendo. Eu estava no ar, né, apresentando o programa Companhia da Noite, e já estava próximo do encerramento do horário. E eu me lembro que em determinado momento, acho que foi no último intervalo comercial, 11h30 da noite, por aí, 23h30, um pouco mais talvez, eu chamei o intervalo e aproveitei o intervalo e fui na cozinha para tomar um café ou uma água. Saí do estúdio, que é fechado, isolado acusticamente, e fui para a cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, eu escutei os estampidos, ou uma rajada de tiros, não me lembro exatamente, mas eram tiros. Eu voltei para o estúdio e falei para o meu sonoplasta, eu disse: "Ô Joel, você ouviu os tiros?" Ele disse: "Não é tiro, é bombinha, é foguete." Eu falei: "Não, isso aí é tiro." A nossa primeira reação foi conversar e definir o que cada um ia fazer.
né, para a gente poder centralizar as informações e ter as informações corretas o mais rápido possível. E aí eu lembro que da minha parte, minha primeira apuração foi ter certeza se estava realmente acontecendo uma possibilidade ou uma rebelião no presídio, que estavam comentando na hora ali que toda essa movimentação na cidade era por conta de uma rebelião no presídio. E aí a gente apurou, eu consegui acionar as nossas fontes, e a gente teve a convicção, certeza de que não se tratava de nada relacionado ao presídio. Essa foi a nossa primeira abordagem. Encerrei o programa, estou saindo. E aí olhei o meu celular, estava cheio de mensagens. Estão assaltando um banco aqui no centro, outro, os bancos aqui no centro, ninguém sabia ainda que era somente o Banco do Brasil. Aí eu liguei para o meu diretor e falei, já encerrou meu horário, entrou a Rádio Bandeirantes. Ele disse, não, está pegando fogo aqui no centro da cidade, tá, coisa, tiro, isso, aquilo e tal, e isso eu já tinha escutado mais tiros ali também. Aí ele falou, o que eu faço? Perguntei ele. Tiro a Bandeirantes do ar, ele falou, pode tirar e volta pro ar. E eu voltei. E comecei a noticiar tudo o que estava acontecendo, que foi uma transmissão ao vivo que eu fiz, estávamos apenas eu e o operador de áudio da rádio. Eu botei um moletom para pelo menos tapar a camiseta da imprensa, e vai que por nada eu sou abordado em algum lugar, e aí eu tô com a roupa da imprensa, então eu já botei um moletom ali, escondi o crachá e fui no instinto de fazer o que é o meu trabalho, mas medo não de ser ameaçado como a rádio foi, né, de publicar alguma coisa e alguém entrar em contato pedindo para tirar do ar. Isso eu não tive medo. Na verdade, acho que nem passou na minha cabeça naquele instante. Mas o medo de ir pra rua, daqui um pouco, topar de frente com algum criminoso, com uma arma, com um rifle na mão. É impossível tu não pensar nisso, né? Porque tu também tem a tua vida, né? A tua vida em jogo. Seja liberado nesse momento, seja para a imprensa, seja para o cidadão também, só se ele tiver uma pista, uma informação muito clara. Em determinado momento, um ouvinte nosso, estava ouvindo a transmissão, me ligou, conhecido meu, e disse, Dante, eu acho que vocês deveriam parar de transmitir. Eu falei, por quê? Não, porque eu estou aqui no centro, eu moro aqui. E ele disse que em determinado momento, isso já era tarde, né, já era madrugada, ele disse o seguinte, e eu escutei eles falando aqui, porque eles falam alto, e deu para ouvir um falando para outro, não sei se por rádio ou não, que tinha uma emissora de rádio que estava dando informações comprometedoras, localização, onde estava acontecendo, como é que era e tal, né? Que estavam comentando sobre isso. Eu disse, Dani, se pode dar problema para vocês, daqui a pouco eles vão aí na rádio. Aí sim nós ficamos preocupados, eu e meu operador. Foi entre 11h50, meia-noite. E naquele dia eu saí do jornal aproximadamente 11 horas da noite. E aí cheguei em casa, estava acordado ainda, claro, né? Acho que tinha acabado de jantar. E aí começou a movimentação nos grupos da polícia, né, da imprensa, né? E lá de casa dava para ouvir também alguns barulhos, que depois eu fui saber que era barulho de tiro, né? Ao longo desse assalto foram divulgadas, né, grupos assim. Então, logo de imediato o comandante já deu informação de que se tratava de um assalto, tá? E aí a gente ficou esperando as informações oficiais. E aí naquele dia ali eu lembro que eu fiz 13 matérias ao longo da madrugada, até umas 6 horas da manhã. Mas continuamos a fazer o nosso trabalho, continuamos a fazer a nossa transmissão. Até que em determinado momento vem uma ligação e alguém, e até hoje eu não posso dizer que se era um trote ou se era verdadeiro, veio uma ligação e a pessoa dizendo, ou vocês param a transmissão ou nós vamos invadir a rádio. Como eu já tinha visto aquele veículo passando para lá para cá, e uma hora parou na rampa, como se fosse entrar no pátio da rádio, aí realmente nós ficamos muito assustados. Eu estou ali a todo instante, conversação com a minha esposa e com a redação, né, mantendo a minha esposa informada, olha, daqui a um pouco eu vou ter que ir para a rua, ou não, vou segurar um pouco mais, e também fazendo o meu trabalho. Então, tudo flui de uma maneira automática, mas não para muito para pensar, porque se tu pensa, tu trava, né?
Aí conversei com o meu diretor, ele disse, tira a rádio do ar. Então sai do ar e tira do ar. E assim nós fizemos. Aí tiramos a rádio. Na verdade, até hoje eu me arrependo, viu? Porque eu acho que eu não devia ter feito isso. Eu acho que eu não deveria. Pelo jornalismo, eu acho que eu não deveria ter feito isso. Mas eu consultei o diretor da rádio, ele entendeu por bem, por segurança nossa e da emissora, do patrimônio da emissora, que a gente tirasse a transmissão do ar e colocasse em cadeia com a Bandeirantes como era na época, né? No momento, como a gente não podia estar em loco na ocorrência, eu tive que me basear apenas nas informações oficiais, né? Chegava da Polícia Militar, da Polícia Civil, essas informações de pessoas que estavam diretamente ligadas à ocorrência e poderiam nos atualizar, né? Foi um dia diferente para mim, porque eu fui acordado pela minha esposa falando sobre o Bom Dia Santa Catarina, que já estava no ar, eu acordei era 6 e pouco, falando, olha, acho que aconteceu alguma coisa muito grande, porque o pessoal está falando de um mega assalto, tá todo mundo, toda hora Criciúma aqui, acho que é algo relevante. Aí já levantei, comecei a ver o que era, daí quando eu liguei o celular, aí foi a loucura, porque tinha, sei lá, centenas de mensagens, de ligações do pessoal de Floripa me ligando, porque eu era o repórter da madrugada, só que eu estava desligado o telefone, eu não ia estar ali à disposição, né? Tinha mudado a escala. E também, enfim, amigos que sabiam que eu trabalhava na madrugada, perguntando se eu estava cobrindo, se eu não estava. Foi algo assim assustador a quantidade de mensagens que entrou, ligações assim naquele momento, notificações. E aí eu soube dessa forma assim, através da televisão mesmo. E aí a partir daquilo foi só botar uma roupa e ir pra TV e começar o dia de trabalho, porque foi um dia cheio. Geralmente no jornal tem 2 páginas de segurança, no dia seguinte tem 5 páginas, então 5 páginas, né? Até cheguei mais cedo no dia, porque no horário era às 4, eu cheguei junto com todo mundo, né, às 2 horas da tarde, porque eu sabia que a demanda ia ser muito grande, né? 5 páginas de segurança, muita coisa para apurar, coletiva de imprensa, governador que vem logo aqui no batalhão. Como eu disse, a gente normalmente não entra em questões policiais, assim, né? A gente não dá o fulaninho que morreu, não faz reportagens grandes sobre isso, mas quando é algo relevante, que, né, o maior assalto, né, a banco do Brasil, aí a gente já muda completamente, porque vira um evento. E a gente tinha ali investigação da polícia, a gente tinha um crime organizado, né, muito forte numa estratégia de assaltar o banco, sair, e aquelas especulações todas sobre como foi feito. Então tinha muita pauta ali, e eram pautas que não tinham, né, nesse caso assim, poxa, pessoas mortas até aquele momento, não, soldados de Meladinho estavam no hospital, então não era uma cobertura em cima, como a gente fala, em cima do sangue, né? Era uma cobertura em cima da investigação, de como aconteceu aquele assalto. Entrou ao vivo também na RBS de manhã, a Rádio de Chapecó, o New York Times usou material nosso também, que a gente produziu. Bom, enfim, teve vários lugares que nos chamaram, acho que de Florianópolis também. Bom Dia Hora 1, Bom Dia Brasil, Bom Dia Santa Catarina. Naquele dia a gente entrou em todos os jornais, tava lá o pessoal do BOP fazendo, né, desarmando bomba lá, e a gente estava ao vivo mostrando a imagem daquilo. E esse é o nosso diferencial também, porque apesar dos jornais, dos portais, das rádios estarem noticiando, a gente estava mostrando. Então, assim, além de dizer o que estava acontecendo, a gente tinha imagem. Então a nossa vantagem era essa, a gente estava ao vivo, a todo momento, em cima de qualquer informação nova que surgia, a gente conseguia dar, e a gente tinha a imagem. Então, assim, todo mundo queria ver como é que estava as marcas de tiros pela cidade, as bombas espalhadas pela cidade, e a gente tinha essas imagens para mostrar. Jornalistas do Brasil inteiro entraram em contato, tanto de TV, rádio, impresso, portal de notícias, porque de certa forma eles queriam informações baseadas em credibilidade. Então nada melhor do que perguntar aos jornalistas locais o que estava acontecendo, porque depois que aconteceu o assalto, veio a questão da apuração, né? No outro dia de manhã estava tudo arrasado no centro, vidraça quebrada, a cena do crime toda ali ainda, né? O local isolado, mas as equipes especializadas da Polícia Militar, todas ali no local investigando, Polícia Civil,
enfim, aquilo ali fez com que os jornalistas fossem no loco. Não, era inimaginável na época e eu confesso que não vejo uma possibilidade, por exemplo, de repetir uma pauta como essa. Assim. A gente não imaginava que isso poderia acontecer, ninguém estava preparado, a gente se disser que cada um soubesse exatamente o que tinha que fazer naquele momento, vou estar te mentindo, a gente não tinha nenhuma preparação assim para atuar em grandes assaltos ou em grandes questões. A gente tem alguns treinamentos, algumas coisas, mas assim, a gente nunca é preparado para fazer isso, né? Mas algo desse tamanho, a gente nunca imaginou que pudesse acontecer e eu acho muito difícil que volte a acontecer algo com tamanha grandeza como foi aqui. Foi muito assustador, né? Porque é uma experiência que você não imagina que vai ver na tua cidade, né? É assustador você ouvir aquele monte de tiro a todo momento, e rajadas de tiros, e isso é assustador, além do fato de que nós estávamos ali expostos, né? Preocupados nós ficamos sim, com receio também, medo, porque era muito tiro, foi um negócio muito assustador, e até pelos áudios que a gente recebia, de pessoas chorando, pedindo socorro, né? De carros sendo alvejados, de carros dos criminosos desfilando pela cidade quando estavam saindo, de muitos tiros pela cidade. Isso marca muito, né? Porque eram ruas que a gente passava todos os dias, eram prédios públicos, lojas e tudo que faziam parte do nosso dia a dia, né? Praça do Congresso, aquela esquina do Banco do Brasil, tem restaurante ali perto que eu frequento, então eram coisas muito comuns pra gente, né? E de um dia para o outro, né, da noite para o dia, eram cenários de ruas com reféns, né, imagens com reféns, tiros, carros sendo alvejados, aquilo, né, você não está acostumado com aquilo naquelas ruas, assim, né? Você vê, acontece em outra cidade, em outros locais, você não tem familiaridade com aquele local, né? Mas ali não, a Rua do Banco do Brasil, que, né, para nós assim impactou muito, né?